Bem, para começar, queria contar-te como é que eu comecei a filmar. Sim, interessante. Então, Bem, deves saber que passei os anos da minha juventude numa região onde não havia assim tantas oportunidades para fazer filmagens com interesse. Mas quando havia a Festa da Terra, ou, por exemplo, o Carnaval, algumas manifestações agnósticas, enfim, esse tipo de festas, eu estava sempre na fila da frente a filmar e garanto-te que foi um grande treino. olha, percebo bem o que estás a dizer, porque eu também sinto este grande desejo de registar, filmar tudo o que acontece à minha volta. Mas agora tenho de pensar uns instantes em como fazer um bom enquadramento e, sobretudo, como controlar o meu ímpeto. Percebo muito bem o que queres dizer. Por exemplo, uma das situações mais frequentes que me acontece é filmar aniversários de crianças. Há alguma regra a seguir? Repara, não há regras concretas. Cada situação tem características diferentes. Deves ser muito bom a procurar entender e analisar a situação para te adaptares às características do que te rodeia. Mas no caso da filmagem de crianças, temos de ser discretos ou tentar a sua cumplicidade? Olha, isso é um assunto que vamos ver a seguir. Tentaremos entender em geral como pode ser a filmagem de um acontecimento. Entender, por exemplo, como filmar uma festa. Mas fazemos isto só para exemplificar, não como regra fixa. Deves tentar dividir estes acontecimentos em subconjuntos. Em que sentido? Eu explico. Numa festa há uma série de acontecimentos concretos que vão acontecendo. Vou dar um exemplo concreto, uma festa surpresa. Sim. Podes registar todos os preparativos dos amigos à espera da chegada do aniversariante, enquanto ele ainda não se encontra presente. Depois, quais são os outros momentos de relevo, os outros momentos importantes de uma festa? A chegada do aniversariante, ou seja, a surpresa, o momento em que são entregues os presentes, quando estes se abrem, a chegada do bolo, os brindes, as frases e os discursos dos amigos e depois as saudações finais. Mas olha que esse é um conceito muito simples, no qual eu nunca tinha pensado. É, pois, repara, é muito importante tentar imaginar a estrutura de um evento e quais são os capítulos que o constituem. Trata-se então de uma estrutura. Sim, Portanto, temos de pensar com antecedência exatamente no que vamos fazer a é seguir. isso mesmo. Racionalizar para entender. É óbvio que isto pode melhorar posteriormente com uma bela montagem, eventualmente acrescentando comentários dos amigos, frases registadas, pequenas entrevistas, enfim, criar um verdadeiro filme, uma coisa muito divertida. Estou a tentar ver então pequenos episódios, Muito bem. certo? Assim não vais ter problemas. Muito bem. É claro que este conceito se pode aplicar também a uma festa para adultos. Referiste antes as crianças. É certo que estar numa festa de crianças é muito difícil. Acompanhá-las enquanto brincam pode ser bastante imprevisível. É isso. E perguntaste se é conveniente ficar invisível ou procurar interagir. Sim. Depende sempre das situações. Depende do estilo da festa, do tipo de crianças, do humor do momento. Muitas vezes é até melhor ficar de parte e filmá-las de maneira a que não deem por isso. Seguramente. Mas se tiveres uma criança simpática ou que está a brincar de uma maneira divertida, podes mesmo interagir com ela, obtendo mesmo um bom efeito final. Então devo ser um pouco eu a escolher quando devo ser mais discreto e quando trabalhar em conjunto com as crianças, certo? Exatamente. Realmente falei-te da ausência de regras e, na verdade, esta é uma das situações em que deve ser a tua sensibilidade a fazer-te entender o que é melhor. Estou a perceber. Um outro pormenor muito importante é ter cuidado, no caso de decidires interagir com elas, para não exagerares e as perturbares com os teus meios técnicos. Por exemplo, não deves abusar, sobretudo com crianças, da utilização da luz da mesma maneira como com o flash nas fotografias. Pois, mas se o ambiente não estiver muito iluminado, o que é que eu faço? Pois, deves tentar perceber qual possa ser a melhor solução para obter uma boa iluminação. Por exemplo, podes trabalhar com o diafragma e seguramente isto vai permitir obter melhores resultados. Regra geral, podes fazer uma série de ajustes que te vão permitir obter uma imagem que não será muito nítida, perfeita e precisa, como se tivesse uma iluminação preparada para um momento, mas talvez, apesar do grão, muito mais natural. Portanto, mais adaptada ao registro de uma festa de crianças. Acho que percebi. É óbvio que existe ainda a possibilidade, em condições particularmente críticas, de utilizar luz artificial. E, neste caso, podes pôr em prática alguns cuidados, como, por exemplo, de não escolher apontar a luz diretamente sobre os rostos, ficando com uma luz particularmente dura, mas refleti-la contra uma parede para obter um efeito mais suave e agradável. Mas falemos de potência. Qual a potência que uma luz deste tipo deve ter? Repara, uma luz incandescente deste tipo, na minha opinião, nunca devia ultrapassar os 20 watts. Mas 20 não é pouco? Não se tiveres em conta que não deves iluminar completamente o ambiente. Trata-se de dar uma maior luminosidade apenas ao rosto que tens de enquadrar naquele momento.
Assim, é claro que a luz é suficiente. A alimentação desta luz, Mais uma coisa que te queria perguntar. exatamente, pode ser de bateria, Uhum. mas neste caso, ou então... Mas há baterias especiais só para isto? Não, esta, por exemplo, é uma bateria normal de 12 volts que pode ser utilizada para outros fins. E depois há algumas câmaras de vídeo, como esta aqui, por exemplo, que têm na parte posterior um adaptador para a luz que serve precisamente para transmitir a corrente a 12 volts e fazê-lo funcionar. E através de um parafuso pode-se colocar neste ponto, de forma a acompanhar exatamente a direção da objetiva para a captação. Estou a perceber. E um outro conselho muito importante é o de procurar difundir o mais possível a luz. Alguns modelos permitem a colocação de um vidro esmerilado à frente da própria luz, que serve precisamente para este fim. Mas se o teu flash não tiver essa possibilidade, podes sempre utilizar uma tira deste material aqui, chamado White Diffusion 250, que serve precisamente para difundir a luz, como diz o seu nome em inglês. E onde se podem comprar? Estas gelatinas estão à venda em lojas especializadas ou na internet. Mas devo dizer-te que, apesar de estarem no mercado em rolos mais ou menos longos ou em folhas individuais, são muito caros. Mas existe uma importante solução de emergência: o papel vegetal. Papel vegetal? Exatamente. Difunde muito bem a luz e tem a vantagem de ser resistente a altas temperaturas. Mas isso é divertido. Sim, é divertido, sobretudo se pegares em todos os ingredientes para um bolo e depois de filmar usas o papel vegetal para a forma do bolo. Sim, É, também se pode fazer assim. sobretudo com crianças.